Bora lá fazer um replayzinho. É, Marcação aqui do semanal. Deixa eu tirar esse diário aqui rapidinho. Nós estamos com o pullback, aqui no caso, pullback de alta, rompimento da Fibo compradora. Houve o rompimento, então a subida aqui é tudo pullback. Você quis dizer o quê? O que que você quer perguntar? Pode falar. Aqui, caso esse movimento de alta rompa aqui, esse cara aqui deixa de ter relevância, não? Ou ele continua tendo alguma relevância? Não, ele continua, porque o vendedor conseguindo entrar para dentro da razão novamente, Mesmo ele ele vai. rompendo lá em cima, aí a Não, razão rompendo em cima? Não, é, não. ele perde a relevância dele aqui no caso. Aí a Perde. relevância vai ficar para essa razão de cá. Exatamente. Então era só isso mesmo. Ah, tá. Eh, Não tá não tranquilo. é que ele perde a Aí, ele não, não não. deixa de ser importante. A Deixa relevância de ser maior se torna importante. aqui. Exatamente. Aí Ah, o tá. 19, o melhor ponto. O primeiro teste rompeu. O primeiro teste é no topo rompido. O Depois segundo, dele, beleza. mais importante. A maioria das vezes, nossos backtests, a maioria das vezes ele testa o fundo e sobe. Mas aí ele pode fazer igual aconteceu aqui. Ele rompeu, volta em teste, mas aí até o topo do gatilho da pernada ele é ainda vendedor. Isso tudo que está acontecendo aqui é pullback, Tá. ok? Show de bola. Obrigado. Mas se ele romper aqui, vamos dizer que ele faça um movimento de alta aqui, o 29 passa a ser a razão da alta, porque ele é o gatilho. Não, não, aqui ele está dizendo, o exemplo que eu dei, Ah, se ele fosse tudo verde rompendo, aqui tá, entendi. Se fosse assim, ó. tudo verde rompendo. Agora, Ah, se ele vem, faz um pullback aqui, aí ele volta nessa razão, ou no fundo dela, ou no gatilho aqui, né? Por isso que eu tinha uhum. colocado aquela linha aqui. Porque tá muito longe, né, gente? É semanal, né? Tá muito longe. A gente vai fazer uma pré-análise aí pro dia. Ele não vai vir aqui 123 mil cair 5 mil pontos. Mas pode cair, claro, mas o que que a gente quer? Pegar 500 pontos e ir embora. É isso aí mesmo. Mas é. Então Não, mas agora. agora que eu entendi, ele desenhou aqui, eu vi. Aí ele passa a ser a razão, no ponto de vista que ele mostrou. Sim, show. Aí, então vamos pro diário. A gente, tudo que a gente está mostrando semanal é lá no 10 minutos, 30 minutos, a mesma coisa. Aqui, ó, igual aqui, ó, um exemplo. Não é uma pernada toda, não é lisa. Ele tem fibra de pullback aqui, que é uma fibra de alta. Mas ele, da última pernada, ele ganhou os vendedores todinho. Porque aqui houve um rompimento, certo? Ó, vamos lá. For olhar de fibra a fibra, rompeu. Ele Rompeu. devolveu, né? A razão seria o 80, tá muito tá pequeno, peraí. 86. Certo. Então, aí ele conseguiu fazer o rompimento, ele volta em pullback, tenta romper novamente, né? Aqui é comprador, abriu com o gap, ele rompeu de novo, tá vendo? Uhum. Aqui tem um gap, né, gente? Eu vou desenhar para ficar claro, porque tem gente que não, de repente não consegue enxergar isso aqui ainda. E traz confusão mesmo, né? Tem hora que até eu fico a abertura aqui, ó. Peraí. Não, não, não é aqui não. Aqui, ó. Perdão, tá vendo? Ó. A abertura foi aqui, ó. Aqui tem um gap. Certo. Então, esse gap, ele já fez o rompimento da fibra. Então, ele se tornou vendedor. Aqui é pullback. Isso aqui é pullback para voltar a cair de novo. É o que aconteceu. Então, esse. Opa, peraí. Esse, Cara, esse essa, ponto aqui. essa informação virou ouro na mão da gente, né, cara? Virou. Então, este movimento aqui, ele rompeu esses vendedores. Só não rompeu esse aqui, mas esse aqui não importa, que ele já foi rompido. Esse aqui que não tinha sido rompido ainda. A única fibra é essa. Opa. Essa e essa aqui, ó. Os vendedores aqui, ó, não tinha sido rompido. Agora, no diário, ele rompeu, então. Ele,
aconteceu um rompimento, mas aí a gente vem, beleza? Não rompeu lá? Qual que é a última fibra? Meu pai amado, peraí. O semanal, ele não tá rompido, mas ó. Aí ele vai, faz elevação, o 139 devolveu o back para cair, ok? E ficou lateral, hein? Tá bem lateral aqui, meu Deus do céu. Vamos lá, vamos ver o que que vai dar isso aí. Aí agora no diário, vamos lá. No diário, tá aqui junto com o semanal, ó. Bom, a fibra de baixa tá aqui, fez pullback, rompeu, ó, tá segurando essa fibra aqui, foi feito um rompimento aqui, ó, nesse 42, beleza, rebaixou, mas isso aqui tem uma outra fibra aqui atrás. Cara, é muito complicado, a gente, ah lá, tá vendo? Houve um rompimento. Aí agora o que que ele fez? Isso é porque os dias, ó, aqui atrás aqui, ó. Aí esse aqui já rompeu de novo a fibra de baixo aqui, né? Ele levou, ó, olha que gap. Deu um gapinho aqui, devolvendo, aí foi lá em cima, fez a falha. Caraca, tá muito lateral. Isso aqui vai ficar enjoado. Você falou que o dia é bom, didático. Já tô vendo. Então, ó, a gente tá nessa última fibra aqui, ó. Ela foi rebaixada aqui, mas foi devolvida. No caso, não tá devolvida aqui, ó. Ainda tá vendedor, cara. Ainda tá vendedor. Aí a última, nossa última fibra é essa aqui, ó. Tem um gap aqui assim, né? Então, pera aí. Aqui tem um gap. Abriu aqui e subiu. A fibra tá aqui, ó. Cara, tá muito lateral. Muito lateral. Esse aqui vai ser osso. Mas vamos lá. Então, estamos no gatilho. A fibra de alta. 50%. Depende da abertura aqui, cara. Vai depender da nossa abertura. Que aqui tá até ruim para ver a razão. Tá até ruim para ver a razão. A razão da baixa é o 140. É o Você vê isso no 140. mensal também? Vê no mensal também. Vê no mensal também. Fica até mais limpo. Mensal. O mensal é porque aqui eu posso até te mostrar aqui, né? Ó, o mensal no atual tá, ó, o mensal ele fez o pullback, rompendo, voltou, rompeu novamente, ele tava vendedor, tá vendo? Ele tá sempre vendedor, rompe, voltou, aí essa última fibra aqui, ela foi rompida, o 10 rompeu o 9, mas logo depois devolveu o 10. Eu tô falando grande, fibo, ó. Fibo. Aí a gente ela tava rompendo sempre o fundo, aí aqui parou. Aqui parou de romper. Aí agora ele fez nova elevação, ó. Essa fibra de baixa rompeu. Aí o outro movimento, que é uma fibra só, fez o rompimento também. Então se tornou comprador. Aí agora ela foi e rompeu a última fibra, olha lá. Se tornou comprador. Qual que é a razão dessa alta aqui, ó? É o 8. No mensal isso, hein? É o 8. Ela não pode ser perdida. O fundo dela não pode ser perdido. Mas até o fundo do 11 desta fibra aqui, ó, ele ainda é comprador. Então, a gente está aqui querendo pegar essa retração. Por quê? Porque no mensal, isso é para todos os tempos, gente. No mensal, o vendedor fez um pullback, o comprador tentou ir, não foi. E o 3 ficou, fez uma falha. O 4 caiu e voltou para dentro da fibra de novo, que quem está mandando aqui é um 1, tá? Aí o 5 rompeu, fazendo um rompimento da fibra 2. E esse aqui é pro back, já que houve esse rompimento aqui, ó. Esse aqui é pro back para cair. No mensal. Eu acho que eu mexi nessa linha, hein? Ah, não, eu Boa coloquei. noite, turma. Desculpa o atraso aí, para pegar uma rua. Ô, doutor. Ó,
tô ficando nervoso aqui, rapaz. Já tá tendo 15 pessoas aqui, ó. Não tô acostumado a ficar sozinho, não. Aí, ó, aí a Mas gente vou. está vindo bem. Semanal, de novo, é porque as pessoas têm. Acaba voltando, né? As pessoas têm dúvidas, né? Então, aquela do Fibo lá, mensal, que é vendedora, aqui também é, esse rompimento aqui, ó. Então, isso aqui é pro back para voltar a cair. Mas ele ganhou a razão. Aí eu preciso de aberturas aí. Consegue entender, Jovi? Olha aí. Ó, Pegou quando no você ponto. fala ele ganhou a razão de alta é o gatilho que startou a pernada de baixa, e a razão de baixa é o gatilho que startou a pernada contrária de alta. Exato, ó, olha só. A pernada de alta aqui, certo? Uhum. Essa pernadinha de alta aqui. O vendedor não rompeu? Houve um Hum. rompimento. A razão é o gatilho. Do, Aí a razão é quem? é o gatilho do pullback, é o 16. Gatilho contrário. Pô, deixa eu tenho que escrever isso aí para eu Isso. conceituar. É o candle start da fibra revertida, né? É o gatilho contrário. Não, o gatilho que starta a fibra revertida. Tá. No caso, é o gatilho do pullback ou o gatilho da pernada. Aqui, no caso, como houve um rompimento, essa pernada, esse aqui tudo é pullback, ó, 23, 24, 25, 26. 28, né? 27, 28. Então, até no topo dela é vendedor. É vendedor. Mesmo ganhando a razão. Só que o que eu preciso para o vendedor voltar? Ele tem que falhar lá e vir entrar para dentro da razão, testar o fundo e romper e dar continuidade. Mas aí você Essa só aí, pensa Jovi? em Oi? vender, Foi isso por mesmo? exemplo, nesse caso, então você só pensa em vender se ele romper a mínima do 16, é isso? Não, presta atenção. A gente chamou, ó, o que que estava acontecendo comigo com o Jovi? A gente estava acertando a direção direto, só que toda vez a gente estava sendo estopado direto. Aí a gente foi, falei, cara, não tem lógica. Aí a gente começou a apelidar de ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. No caso aqui, ó, qual é o melhor ponto da. Eu sei que é vendedor. Peraí, vamos lá, vem cá, rapidinho. Peraí. Pode pegar uma brecha aí, né? Pode, fica à vontade. Ó, é tipo assim, ó. Não, eu ia fazer isso aqui. Eu sei que ele rompeu, ele é vendedor. Agora, qual é o ponto da melhor venda? Vai lá, pode falar, já. Ó, o ponto um da venda, ponto um é esse aqui. O Isso. ponto 2 seria esse aqui, O entendeu? topo da razão. O topo da razão. O da razão, que é o melhor ponto na realidade, ele é o melhor ponto, ponto 2. Isso. O ponto 3 é o gatilho e o ponto 4 é o topo da fibra. Você só tem trade nesses pontos aí, ó. Ó, ele te deu um trade no ponto um, tá vendo, ó? Uhum. O que acontece? Você viu que ele foi lá, ó. Ele foi lá, né, ó. Ele E, fez isso e- aqui, ó. e E tentou voltou, voltar. ó. Tá vendo? É. Entendi. Aí ele falhou. Aí você também tem um trade contra a tendência. A fibra está de baixa. Contra a tendência, você tem um trade quando ele entra para dentro do ponto um. Isso significa que ele vai no ponto 2. Então você tem. Vai. Se você ficar esperando, se você não ficar só esperando a venda aqui, ó, você tem uma compra até o ponto 2. Tá Se vendo? ele ganha o fundo da Isso, razão, normalmente, 90% da chance é ele pagar o topo da razão. Então, isso aí o 26 ganhou a razão. ganhou a razão. Ganhou Isso. Então, a eu razão. posso entrar a favor dessa compra, Ah, aonde lá no micro. Eu vou procurar a entrada no micro, entendi. Mas eu isso, posso entrar porque quando ele entra aqui, ele tem uma alta probabilidade no topo dessa razão. Isso. isso. Só que nessa semana 27 aí, ele rompeu. Ele conseguiu romper. Aí o 28 vem, testa a razão para dar continuidade. Rompeu o gatilho também, vamos embora. Rompeu o gatilho também. Aqui tem uma grande probabilidade desse preço continuar subindo para ir para o ponto 4. Por quê? Sou baixo, porque rompi aqui, não foi? Uhum. Aí eu devolvi, ó. Eu devolvi. Rompi. Fiz o pullback, ó. Então, tem uma grande probabilidade de pelo menos pagar essa fibra aqui, ó.
Por que essa fibra aqui? A última dia que eu estudei aqui com a galera, nós tava estudando muito isso aqui, ó. Esse aqui é um pullback para cair. Só que a partir do momento que ele deixa rompimento assim, ó, isso aqui virou fibra também, ó. Aí ele tem que falhar aqui para ele cair. Entendeu? É igual Uhum. aconteceu aqui no fundo aqui, ó. Você tem a macrona aqui, você tem a macrona aqui, e você tem a micro, que é essa daqui. A micro é sempre o pullback, tá vendo? Da macro. Dentro de uma pernada. Se a gente estivesse operando 10 minutos aí, não sei o quê, 10 minutos aí, eu ia falar para você qual a probabilidade todinha dele vir para cá, ó. Aí, por quê? Ele foi, principalmente se ele ganha para aqui em cima, assim, ó, dentro do gatilho, aí queria lá mesmo. Só que aí ele devolveu o gatilho, ele devolveu esse gatilho, mas ele está em cima disso aqui, então ele está preso, ó. Você tá só esse range aqui, ó. Para onde ele romper, é onde ele vai andar. Entendeu? Entendi. Para onde ele romper, onde ele vai andar. Então, deixou o rompimento. O pullback, sempre o pullback, se deixar rompimento, ele tem que fazer essa falha aqui agora, ó. Ele tem que fazer essa falha aqui, ó. Porque tanto é que ele já até tentou, tá vendo, com esse cara aqui, ó. Aí voltou e ficou aqui. Mas ele tem que fazer a tentativa de novo, fazer a tentativa deixar o verde e o vermelho para ele voltar a cair. Pra cair. Entendeu? É igual aconteceu aqui. Ele fez uma falha aqui, né? Aí ele foi lá em cima. Aí ele voltou, testou pra subir. Ele fez o W, né? Isso. Opa, bora lá. E esse preço só para dentro. Ele só para dentro do gatilho que startou a pernada ou dentro do gatilho do pullback. Você pode olhar para trás aqui, ó. Não precisa nem andar muito lá, ó. Entendeu? Olha lá, aqui é o 30, ó. Olha lá o 30, ó. Ó. Assim que ele entrou aqui dentro e confirmou, ele tem um trade no fundo. Se ele não rompe o fundo e devolve o fundo, bota uma linha lá, por favor. Olha lá, olha lá. Olha lá, viu? Ó. Ele não rompeu, ele vai direto no topo, ó, dele. E aqui já tinha outro, ó, tá vendo? Entendi. Entendeu? Porque aqui não é uma fibra, ó, vou fazer bruto, ó. Aqui não é uma fibra. Rompeu. Aí ele vai Sim. testar o fundo da razão, no caso. Do gatilho, perdão. É a razão também, né? Isso aqui é a razão da alta aqui. Dessa aqui, ó, é esse cara aqui, ó. Sim. Né? Tem que ir mais aqui. A gente pega sempre o mais, a gente pega o mais próximo aqui, aí se tiver um intermediário aqui, tem aqui, e o último aqui, ó. Isso. Entendeu? É onde ele parar, ele vai Ele ficar. rompe a estrutura e testa a estrutura. É isso. Só que antigamente a gente não sabia até onde era um pullback, por exemplo. Ah, ele rompeu aqui, vamos botar aqui, ele rompeu aqui, centrou, está no swing trade. Ele vem e começa a voltar, igual um doido aqui, ó. Aí a gente falava assim, caramba, esse pullback aí até onde? Esse pullback aí até onde? Aí a gente começou a ver que o pullback era no ponto um, ponto 2, ponto 3 aqui, ó, gatilho, ó, do start, ponto 4. Tá vendo? Uhum. Então tem sempre esses 3 pontos. É Só o que que semanal startou a era alta. grande, né? Isso. Então Semanal é No grande caso demais. desses gatilhos internos aí que estão nessa pernada de baixa, esse da esquerda do 30, esses gatilhos internos você não considera, porque você está considerando um movimento maior, porque todos eles já foram rompidos. Então você Isso, ignora e considera o mais alto. isso, eu considero o gatilho da pernada. Isso aqui tudo não é uma pernada, tá vendo? A primeira pernada foi aqui, não foi, ó. Foi. Aí Uhum, rompeu, ó. Isso aqui não foi pro back? uhum. Aí a fibra tá aqui, Eu vou ó. dar é melhor Tá dar um. vendo? Aí pro back de novo. Aí Uhum. rompeu e elevou, entendeu? Você tem Aí que estar sempre olhando a última fibra. A o última gatilho fibra. que deu e o gatilho da pernada lá, ó. Isso aqui é uma fibra aqui, ó, a pernada lá. Então é o gatilho da pernada, ó. Eu vou aumentar um cadinho aqui, só para ficar mais Entendeu? E didático. outra coincidência pra vocês aqui, eu não tô falando, ó. O gatilho da pernada, ó. Vai. O gatilho da pernada é esse aqui. Qual que é o gatilho do pullback? O gatilho do pullback é o 25, 35? Isso. Tá vendo? Uhum. Então os dois ali vai ter força, ó. Os dois ali vai ter força. Entendeu? Então, peraí,
Peraí, quem tem força é quem? O gatilho do pullback é quem aí? Gati- É o trinta Então, e cinco. Da pernada de baixo é o 35. Não. não. O gatilho da pernada, a pernada de baixo, a pernada de baixo. Uhum, Isso. O gatilho da pernada é o 30, não é? isso. Gatilho do pullback. É o 35. É o 35. Então, olha O lá, aí eu tô 36 falando. rompeu. Então, aí os dois que tem força, no caso, voltando. Então, eu ia marcar lá, olha lá, ele parou, ó, ele não chegou nele, ele é aqui, ó. Ele Aqui, rompeu o ó. 35, mas não devolveu o topo do 37, tá vendo? Do 36. Ele Então, falhou. não, não, mano, eu tô falando só para Ah, gente pegar nesse movimento aqui, tá vendo? Que a gente tá falando lá. Então, olha tá. lá, ó, Perdão, achei que era o, aqui que você estava o explicando. 30 e o 35, ó, os dois, ó, é os dois que tem força pra gente, tá vendo? Uhum, Os dois tem sim. Aí, ó, o que o Cléber tá falando é isso aí, é o seguinte, pernada, pullback. Esse é o gatilho do pullback, ó. Gatilho do pullback. Ele já renovou a fibra dele, ó. O pullback não importa se tem um, dois, três, quatro candles. E detalhe, ó, aí você tem essa fibra aqui, e você tem só essa aqui agora, ó. Só esse cara aqui é uma fibra, porque ele já deixou o rompimento, ele é o último negócio. Quando o preço voltou devolvendo, ó, ele tinha que ter rompido, ó. Não rompe, ó. Aí você já tem um trade já na lata mesmo, entendeu? De venda, Isso é semanal. Por isso que tem essas coisas que bate assim, ó. Aqui era retração, ele já devolveu, tipo, devolveu no ponto, ó, e foi lá no melhor ponto da venda, ó. Ó, melhor ponto da venda. Sou baixa. Por causa de quê? Não é por causa desse cara aqui? sim, Olha onde ele foi. Ele foi lá no melhor ponto, ó. Entendeu? aqui, entendi. ó. E esse aqui foi rompido com gap, ó. Ó, ele rompeu a Fibo. Tá Rompeu, vendo aí o bateu. 37? Já O quebrou. 38 não rompeu, mas o gap rompeu a Fibo de alta, que é o 37. Aí o que que o 39 faz? Criou outra fibra lá. Caiu. Aí depois ele Depois ele voltou. voltou em pullback, porque, Ele é ó, vendedor, vendedor. é essa fibra aqui, ó. Lá no micro não vai estar essa fibra lá, ó. Ó. Conseguiu enxergar isso, ô Pedro? Consegui entender a movimentação. Ah, ok. Eu Mas só não consegui ainda essa parada de quem é a razão nessas pernadas aí. Não, o aí. bom, cara, tipo assim, o semanal, ele é complexo demais, por causa dos gaps, cara. O bom mesmo é você se apegar lá no 30, no 30 60 e no minutos. 120, cara. É, Então, seu dia, o intraday, entendeu? Porque aqui, igual aqui, por exemplo, igual nós estamos falando, quando ele, ó, por exemplo, ó, quando ele entrou aqui para dentro, vamos botar aqui esse movimentação aqui, ó, essa última fibra para ser falhada foi aqui, ó, né? Aí ele entra. Qual que é a razão dessa baixa aqui? Não é esse cara aqui, ó? Essa fibra aqui que a gente acabou. Tira as linhas azul, por favor. tiro, peraí. Rapaz, esquecido. Bota ela aqui agora, aqui no 37. Razão Ok. da baixa. E a razão aqui também. Bota aqui em cima também, ó. Uhum. Isso. Olha lá agora, ó. Tá vendo que com gap ele não fez isso aqui? O Cleiton acabou de descrever esse movimento Eu agora. desenho de novo Ah, aqui, ele peraí. rompeu. Isso. Entendeu? Ele já não foi lá embaixo, lá e voltou, ó. Uhum, Então, beleza. Essa fibra. Essa fibra é só você, ó, é outra coisa, detalhe. Ele voltou em pullback, ele ainda é o primeiro ainda. Depois nós vamos entrar nesse detalhe aí. Ele Isso. voltou em pullback. Aí, só que essa fibra, ela tá desse tamanho aqui, ó. Consegue entender? sim, Voltou e foi. Pronto. Quero que você, e depois quero que você entenda isso aqui, ó. Lá no diário a gente vai ver isso. Quando ela entra para dentro da razão da baixa, olha lá, ó. Você tem um trade garantido até aqui, tá vendo? Porque a pernada foi essa, tá vendo? Aí ele pegou e rompeu. Olha o testezinho aonde foi. entendi. Entendeu? Entendeu? Aí, automaticamente, ele já entrou para dentro do último gatilho. Resumindo tudo. Você já tinha um trade até aqui, ó. Certeiro, certeiro. Já tá Porque até por. essa fibra aqui, ó. Ó, Ele rompeu, entendi. entendeu? Quando a Ok. gente fala uma fibra, você, ó, tem uma fibra aí, você imagina esse movimento aqui, ó.
Ah, tem uma fibra aí, de baixo. Você imagina esse movimento aqui, ó. Você entendeu? Uhum. Uma fibra é isso. Porque se ele tem um, se ele, se existe uma fibra nesse movimento aqui, ó, ele vai ter que ir lá, ele tem de ir lá tentar apagar. Aí ele falha e volta. Entendeu? Uhum. Né? Ele falha e volta. Tanto é que a nossa tomada de decisão é nessa pernada aqui, ó. Quando ela falha a fibra grandona, ela falha a fibra grandona, falha a fibra pequena e deixa a elevação aqui, ó. Acabou a fibrazinha pra gente lá, ó, pequenininha, tá vendo? Aí Uhum. a gente tem um trade até aqui, e consequentemente até aqui. Acabou a fibra. Aí a fibra esticou. Vou pegar. Fiz Que é aqui. exatamente o desenho que ele está fazendo ali, né? Perdão, Isso. perdão. Ó, a fibra esticou. Aí você morreu tudo aqui, você tem essa fibra aqui, ó. Então ele pode vir. Aí aqui tem uma razão da alta. Aqui tem outra razão da alta. Esse preço pode. E aqui tem um gatilho também, ó. Aí esse preço pode vir no ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Ele pode vir até aqui, ó. Que ainda essa fibra é assim, ó. É uma fibra torta, mas é assim, ó. Tá vendo? Entendeu? Não, eu entendi. A movimentação eu entendi. A movimentação tá bem clara. Isso. Aí, Movimentação. e aonde fica bonitão isso aí é no 30, no 60, no 120. Entendeu? Onde fica bonitão. Porque num semanal e no outro você tem que interpretar isso aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, aposto que você com o diário tá com essa pernada aqui, ó. Entendeu? O diário Uhum. tá com essa pernada. Porque foi dois semanal, né? Num movimento mais fluido, você considera o gatilho da pernada, o primeiro gatilho que inicia o pullback, e aí como é que você vê o gatilho que faz a impulsão? Eu vejo o gatilho que faz impulsão, por exemplo, aqui, ó. A fibra de alta. Uhum. A fibra de alta aqui. Aí, por exemplo, se a fibra de alta vai ter um movimento aqui, ó. Vai ter um movimento aqui assim, ó. Ao contrário dele, que vai ser o gatilho, a razão da alta. Correto? Certo, Aqui vai ter que ter um gatilho que startou essa pernada. certo. Aí a gente, se esse preço, aí a fibra está esticada, aí a fibra vai voltar. Eu tô falando, olha lá, ó. Aí tem o ponto um, tá vendo? É um gatilho de baixa que é a Tem um, razão da alta, né? isso, isso, tem um gatilho de baixa, que tem que ter um gatilho, tem que ter um gatilho de baixa, tem que ter um movimento, tinha que ter uma movimentação da alta, assim, ó, uma movimentação assim, ó, para falar que essa fibra aqui é de alta, porque rompeu, ó, entendeu? Entendi. Se eu falar, todo mundo aprendeu, né? Pivô, né? Aham. Então, ó, tem que ter. Então, a razão disso aqui é o rompimento disso aqui. Só que é uma coisa que a gente fica assim, que depois que rompe isso aqui, a gente esquece tudo que tá aqui, ó. A gente só fica com o gatilho do pullback, que startou esse pullback, e com o gatilho que startou essa alta. Aí os pontos de volta de retorno é aqui, ó. É ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Entendeu? E a gente não sabia. Aí, às vezes ele batia aqui, ó. Ele não falava, fazia nada. Ele não fazia nada e a gente pegava já querendo comprar. Aí ele volta, começa a voltar, começa a voltar, começa a voltar, começa a voltar, começa a voltar. Aí estopa a gente e vai e sobe. Porque ele tem que deixar. E geralmente, por exemplo, ó, se ele faz isso aqui, ó. Ó, peraí, fez aqui. Aí ele levou a fibra aí, ó. Aí a gente quer comprar, a gente tá querendo pro back, né? Aí vamos botar. Se ele vir aqui, ó, com um candle só, é compra. Se ele vem, se ele vem, ó, vou botar aqui, ó. Se ele vem aqui no ponto um com um candle só e para, é compra, tá vendo? Até os 50 aqui, ó. Uhum. Se ele vem, se ele vem com um candle assim e o outro com dois assim,
você tem que esperar esse movimento. Aí ele vai para aqui, ó. Aí vai para aqui. Para aqui. Aí você tem que esperar esse movimento aqui, ó. Esses dois aqui, ele virou fibra. Você tem que esperar e fazer isso aqui, ó. Para ele ir embora. Entendi. Entendeu? Se ele vem com rompimento. Aí, muitas das vezes, você vai comprar ele aqui, ó. Quando ele fizer isso, você vai comprar ele aqui e não vai vir. Ele vai fazer só isso aqui, ó, e vai começar a vir pro outro ponto aqui, ó. É aonde ele estopa. Aí, deixou o rompimento. Tem que tomar muito cuidado com essa elevação, que virou fibra de baixa já, ó, tá vendo? Dentro do micro, ó, virou fibra de baixa. Aí ele vem, aí cai no ponto, aí vem então montar aquele fio lá no fundo da fibra, ó. Deixou outra fibra de baixa, né? Aí ele vai, devolve uma fibra, tenta fazer o pullback dela e deixa a elevação, ó. Aí você tem a sua compra desse movimento, ó. Dessa fibra aqui, ó. Tá Lá, vendo? lá nos micros, lá, acho que vai ficar mais fácil de. Entendeu? É, porque aí você vê desenhado, bonitinho. Continua aí, Clécio, senão eu vou. Mas é isso mesmo, rapaz, eu falo a verdade com vocês. O que é bom é gráfico parado, tá? Não, é sem dúvida. Né? Sem dúvida. Porque assim, quando você entende, eu entendi o conceito, mas quando você olha no gráfico, o gráfico não é bonitinho, né? Igual eu desenhei aqui. Eu desenhei um candle, quatro candles subindo, aí marquei um candle contrário lá embaixo, escrevi razão da alta, aí peguei o outro lá, aí já na hora de desenhar eu já me perdi aqui, porque o gatilho que inicia o pullback, ele não é razão da baixa, ele vai ser razão da alta quando ele for rompido. Sim, sim. Então, o candle aqui, por exemplo, esse candle aí 138, por exemplo, acho que é 138, sei lá, ali em cima. Isso aqui, 138. Isso, por exemplo, esse candle não é nada, né? Ele é um gatilho, Não, beleza. ele é gatilho. É. Mas assim, por exemplo, a razão, então, a razão da alta é esse aqui, É o 132. 32. Ele é 132. a razão da alta. Isso. Então, beleza, aí você marca ele aqui. Aí, Certo. beleza, ele rompeu, ele virou, ele só vira a razão da alta depois de rompido a máxima dele. Rompeu, fechou, rompeu, foi. Beleza, fez um pullback. Ele voltou para cá, rompeu, ele foi rompido aqui. Sim. Aí ele faz uma retração. Uhum. Isso, você faz uma Aonde que está aqui a razão da alta? Da alta? Não, da baixa. Não, a razão da baixa. Ah, da tá. baixa, tá aqui, ó. É esse aqui Isso. Que quebrou o movimento. Não. ou é esse aqui? Não, você não tá. Não, então, você não tá. Tem que saber até onde está qual candle aí que você está olhando, ó. Tá, fechou Você esse viu até o candle aqui. movimento. Você Fechou ouviu? esse aqui. Fechou o gatilho. Fechou o gatilho. Pronto. Aí, fechou. Aí, aqui, você só está trabalhando essa fibra aqui agora, ó. Só essa fibra aqui. E E, qual a razão dela ser alta? Porque rompeu esse cara aqui, né? 132, isso. 132. uhum, A sua fibra de alta é aqui. Aí, o que que ele faz? Ele tem os melhores pontos de compra que eu tô te falando, ó. Então, ele tem, ó, rompeu o ponto aqui, ó. Só que essa aqui, o gatilho um ele tá acima. Então, você tem a razão e você tem aqui embaixo, ó. Correto? E você tem um certo. gatilho, e você tem um gatilho. Vendo? Você tem que sempre olhar o gatilho do pullback, o gatilho do start. É assim, mano, não importa, tem hora que ele vai ficar bonitinho, ponto um, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Mas tem hora que eles vão ficar complexos, tem hora que o gatilho, que seria o ponto 3, ele é o ponto um, tá vendo? Uhum. Aí, no caso, olha lá, ele rompeu, ó, rompeu a fibra de alta, tá vendo? E rompeu a razão da alta, correto? Isso. Então, esse preço, se ele rompeu a razão da alta, esse preço agora, Tudo que subir é pro back. ele é de baixa. Aí você vai marcar agora, você vai marcar os melhores pontos de venda, que é A razão, esses dois pontos aí, ó. o gatilho, isso. Entendeu? E o topo. E como ele reverteu e ele rompeu isso aqui agora, o melhor ponto, se ele vai lá, o melhor ponto era aqui, ó. Ó. Entendeu? Aí ele que já Você quebrou, entendeu que de vez em quando ele vai lá. ele já quebrou a tendência. O melhor ponto seria aqui, ó. Uhum. Ele já, Ele já foi agora. direto. Exato. E o detalhe que eu tô te falando, ó. Ele não fez. Isso aqui não era pro back?
Uhum. Aí ele esticou, ele rompeu também. Isso aqui virou fibo. Além de ter virado fibo, ele já realmente virou uma fibra, porque ele rompeu ainda o movimento, ó. Ele rompeu, então realmente virou fibra. Então, ele volta. Isso aqui foi pro back, ó. O primeiro que voltou é pro back. Então, você tem que marcar o ponto dele. Aí vai parar ou aqui ou aqui. Entendeu? Eram os pontos de parada. Só que ele não parou nem. Bota a linha aqui nesse aqui, por favor. Em qual? Pedro, para Aqui? ficar mais fácil para você essa questão da razão, que eu também tenho muita dificuldade nisso. Aí, tipo, rompeu para lá, rompeu para cá. Você bota assim, eu tenho uma fibra, ela foi revertida. Quando eu tenho uma reversão, eu tenho uma nova fibra. Nova fibra. Então, tipo, se a fibra era de alta, ela foi revertida, eu tenho uma fibra de baixo. Vamos supor assim, 133 a 135 é uma fibra de alta. Então, quando o 139 fecha, que reverte essa alta, eu tenho agora uma fibra de baixa. A fibra de baixa, ela reverteu a alta. Então, o candle start que, que iniciou a fibra de alta aí, ele é a razão, entendeu? Então, Então, aí start, então, o candle start que iniciou a fibra de alta é o 133. Isso. 3, 3. Aí o Aí, 138, 139 é a fibra de baixa que a gente tem, que ela só vai deixar de existir quando ela for revertida, entendeu? Até o uhum. topo do 138 aí é venda. você, Só que tem você, os pontos que os colegas estão falando aí, né? isso, É, você descobre que ele é vendedor, o 139. O 140, ele poderia ter testado aqui, isso. aqui no gatilho ou até o topo lá. Então, ele seria vendedor ainda. Só que Sim. aí, qual é o ponto que você vai pegar? Então, tem vezes que ele vem em ponto um, ponto 2, ou tá no ponto 3. Então, é aí que você tem que pegar o diário. Esse diário aqui, ó, poderia fazer esse backtest, mas não vão fazer agora não, mas beleza. Você vai pegar esse diário aqui, vai ter alguma razão aqui que não deixou ele passar e esse caiu. Isso. No 30 minutos, nos 60 minutos, ok? Sim. Isso. Eu vou botar só uma brechinha ali na explicação. Por exemplo, se esse cara faz isso aqui, ó. Se ele devolve esse cara aqui, ó. A razão. Aí, o que acontece, ó? Você ia ter um trade. Você entrou. Você estaria entrando na fibra da alta de novo, ó. Nessa fibra da alta de novo. Não que ele seja comprador, mas por causa dessa fibra aqui, ó, ele fazendo isso aqui, você poderia vir para o melhor ponto da venda. Tá vendo? Que ele devolveu a razão da Mas, alta desse mas cara tem a aqui, ó. máxima do 133 aí, jovem. Isso, isso. Sim, Não, sim, então, sim, sim. poderia, por isso que eu tô falando, ele tem esse aqui, ó. Principalmente se ele fazer isso aqui e tocar ainda, assim, É o ó. gatilho da pernada. Ó, se Isso. ele tocar ainda, ó. Se ele faz isso aqui, aí você tem a probabilidade de aquela hora que a fibra fica completinho, que ele vem aqui, ele vai lá no melhor ponto de venda, ó. Exato. Ele só não pode ganhar o topo do 38, senão ele continua É subindo. isso. E se Do ele ganhar, 138. a última fibra sua, né, aqui, ó. Se ele fizer isso aqui, beleza. Aí morreu o movimento todinho, você começou você só tem essa pernada agora de alta. Exato. Entendeu? Então, Jovi, você poderia. Você tinha falado aí um pouco antes aí, quando ele chega no ponto, algum ponto, eu acho que é o ponto um ou ponto 2 e respeita com um candle só. Você poderia dar uma explanação mais ou menos sobre isso aí, que eu não entendi direito? sim, pera aí. É, Tenta pegar nesse movimento mesmo, né? Seria no 133 ali, se esse 140 respeitasse ali, sem, Dá pra fazer a sem, explicação aqui, ô Jovi? Desse movimento aí? isso dá para fazer aí nesse movimento aí. Então, beleza. Só vai no ficar. caso aí, a gente não ia considerar um 132, é só o 131 aqui, ó, 33, desculpa. Eu estou tentando fazer o que eu tinha entendido, no caso. Você poderia Sim, tirar essa linha azul do 132, Ok. Gladys? Seria isso que você. isso aí. Num candle só, é. É isso aí mesmo. Tá vendo? Se ele voltar num candle só desse jeito aí, assim, ó. Você tem uma fibra. A razão dessa fibra, baixa Aí, desse cara no aqui, caso, daria para antecipar uma possível venda, no caso. daria para antecipar. Isso, é o Quando ele 133. volta, quando ele volta aqui, ó, e para desse jeito aí, Para ó, aí, é falha micro. é falha dele para ele vir embora. Por quê? Isso aí, o primeiro é sempre pro back. Ele já foi lá no alvo e parou.
Tá Se vendo? tiver uma falha micro aí, meu filho, pode vender. Você tá antecipando a impulsão dessa fibra vermelha aí, no caso. Isso aí. Porque, por exemplo, É mais ou menos igual o Nando fez lá uma compra hoje, lá embaixo, lá num ponto lá do 120. Ele está antecipando, porque ele parou ali, respeitando. Isso. parou, Ah, respeitou, já, entendeu? não, beleza, aí era isso É mesmo. isso aí. Mas aí, no caso, você prefere no ponto 2 aqui que você está classificando, né? Eu prefiro no ponto 2. Eu prefiro no ponto 2. Entendeu? Entendi. Eu, Entendi. quando ele para no ponto, ó, por exemplo, se ele parar no ponto um aqui, ó, se parar no ponto um, aí ele vai tentar vir. Só que se ele falhar aqui, Ah, ele já falha muito curto para buscar o ponto ele 2. falhar aqui, ele volta lá, ó. Aí é mais fácil sentar com um prato com ele, entendeu? Porque Entendi. tem espaço, cara, tem espaço. Eu Aí entendi. isso você vai ver, você vai olhar isso no 10 minutos, num gatilhão de 10 minutos, entendeu? O 10 minutos é o melhor que tem para fazer isso, Entendi. entendeu? Para você Entendi. vender, porque é uma fibra de negócio. Agora, o 60, nós estamos falando de 10 porque o 10 está no Intradrey, é 10 minutos. Ele vai te dar o gain ali rapidinho, 10 minutos ele vai resolver sua vida. Porque, Entendi. por exemplo, se isso aqui fosse 10 minutos, ó, e ele fosse lá e parasse lá, 10 minutos ele vai resolver sua vida até no fundo aqui de novo dele, ó. Por quê? Que se ele for lá e voltar e parar no fundo, o topo já não segura mais, então ele vai vir para cá, ó. Bate até meta. Entendeu? De Uhum. preferência, ele tem que devolver o ponto um no caso, para baixo Devolver. aí. Ah, não, aí tem que, ele é obrigado a devolver depois. Por exemplo, ó, isso aqui é pro back, ó. Senão ele acaba se considerando uma falha confirmada para subir, já testando o tempo, aí ele tem que subir. Eu entendi, entendi. Isso aí, entendeu? Ó, Show. ele já virou pro back. Aí, no caso, ele tem. Quando ele parar lá, no caso, nós estamos falando assim, ó, que ele for lá de primeira, Eu for entendi. lá e parar, quando ele estiver voltando com aquele trade de primeira que nós estamos falando, quando ele chegar aqui, aqui é seu alvo. Aqui é seu alvo. Se ele não romper aqui, ele vai embora, ele vai voltar de novo, entendeu? Rapidinho. Show de bola, obrigado. Vai voltar, entendeu? Se não, ele tem que parar ali. Quer dizer, tem que passar direto. Aí é o contexto da FIBO, ó. Da FIBO, que ele tem que pagar. Entendeu? Essa FIBO aqui tem que ser paga, ó. Agora, o que que ele resolveu? Ó, tem pullback. Pra gente, pra mim, pra Clédio, isso aqui é uma FIBO, ó. Isso aqui é uma FIBO. Tá vendo? Ela foi rompida agora. Então a nova FIBO é essa aqui agora. Só que só tem como explicar para você que isso aqui é uma nova FIBO porque foi rompida, ó. Essa aqui. Isso. Esse pullback aqui era uma FIBO pra gente, ó. E eu tava tentando destrinchar essa aqui, que é a última fibra é essa aqui. Só que esse esse pullback que teve aqui rompeu ela. Não, não, mas não vai chegar aí. Agora é essa Não, FIBO aqui, ó. Agora é essa FIBO aqui, ó. Agora é essa, ó. Tá vendo? isso. Aí eu Agora falei que deu devolveu. movimentação. É Hum, porque nós estamos vindo da outra aqui, ó. Beleza. Aí a Beleza. última fibra é essa aqui agora. Aí o que aconteceu agora? Ó, o que aconteceu, ó? Rompeu a última fibra, ó. Rompeu. Uhum. Ele veio cá na razão da alta para te dar o trade, ó. Qual que é a razão da alta aí? Desse movimento aqui? Responde aí, galera. É o Cê- 143. 142. 3. Oi? Não, Não, na verdade é o 143. gap. Dá o zoom aí. Tem um gapzinho aí, né? Isso aí, eu ia falar. Aí esse acertou quem falou isso aí, ó. Ó, é Vou o gap. botar o gapzinho aí. Isso. Olha lá, ó. Tá vendo? A razão é o Olha gap. lá, olha lá. Aí ele veio de novo, ó. Não perdeu a razão, ó. Ele volta. Entendeu? Ele tem que ganhar o fundo do. No caso aí, ô Jovi, quando ele vem com dois, no caso tem mais um candle aqui que é um gapzinho, com dois ou três candles e para no segundo ponto, que seria o fundo do gap, aí você tem que pegar uma operação mais estruturada aqui no caso, né? Ele tá Pega, preso aí. tem que pegar, porque ele tá preso, mas ele tá nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo desse espaço aqui, ó. Ele tá na fibra de alta. Peraí. Não, eu entendi porque reverteu. Aqui era uma fibra de baixo porque tinha um gap. Isso, Era aí o último reverteu. movimento. Quando ele Isso, reverteu, ele se tornou alta. Ele está isso, vindo no melhor ponto de compra. Eu estou isso aí. perguntando porque, nesse caso aqui, quando ele para em um candle só, já facilita mais a venda. Aqui tá ao contrário, porque mas é de compra. Mas eu tenho dois candles parando no segundo ponto. Ponto 2, né? No caso, você fala. Isso. O estilo de entrada com um candle só
é mais fácil de pegar do que esse movimento que gera rompimentos? Que gera rompimento. Ué, o que gera rompimento gera fibra. É, aí gera uma fibra, ele tem direito de fazer um pullback para continuar, né? Pra cá Tá, entendeu? tá, O entendi. que gera rompimento, ele gera uma fibra. Para te dar um exemplo aqui, ó. Ó, rompeu, voltou, pullback. Rompeu. Aí, por exemplo, ó. Aí aqui, ó, tem um rompimento, ó. Ele Quando pode ele fazer um volta pro pullback. back, ó, olha lá, ó, ele voltou, ó, o primeiro é o pullback, mas aqui você já tinha essa, você já tem que imaginar essa fibra aqui, ó. Tá vendo? Aham. Você já tem que imaginar ela, ó. Filé, não entendi, sim. Olha lá, e quando vem um outro, para em cima dele ainda, ó. Olha aí, doideira. Por quê? Agora não existe essa fibra, existe essa movimentação aqui, ó. Essa daqui agora que é a movimentação. Então, o primeiro é pro back, ó. Ele podia vir até aqui, ó, para ficar bonito, para ficar igual Isso. ao nosso estudo, ó. Vai embora, ó. No ponto Entendeu? 2, ele parou no ponto 1 E ali. parou no ponto um e foi embora, lá, ó. É, é porque antigamente ele já achava que ele vinha cair, 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 parava aqui e vai embora, né? Vai embora. Entendeu? É doido. Nessa fibra aqui, especificamente nessa fibra, só tem ponto um, ponto 2 está aqui já, é ponto 3 e o ponto 4 tá embolado, tá vendo? Olha lá. Aí eu elimino esses dois aqui, deixo só ponto um, ponto 2, ponto 3, entendeu? No fundo. Só deixaria, Mas em relação a esses pontos, o ponto um e o ponto 2 são os mais importantes. Melhor ainda é o ponto 2 que seria mais relevante para o Isso, o caso. ponto 2 é melhor. Que é isso, praticamente os 50%. e Entendeu? A bota galera fala assim: ah, parou 50%, falhou, compra. Ou vende, né? Mas assim, bota a linha aqui, Cleiton, fazendo um ponto favor. 2 é melhor. Tá. Ó, muitas das vezes você precisa fazer isso aqui, ó. Ó, vai fechar no arame assim ainda, vou botar no arame para pelar mesmo, ó. Aí o que é isso aí para vocês? Fala, Alô? gente. Alô? Fala, gente. Repete, por favor, a pergunta. Eu O que tava. que é esse movimento aí? O que que é? Compra ou venda? É compra. Ixi, é compra, na certa. Aí, ó. Então, esse aqui é Compra. compra. Aí você vê um candle gigante desse aqui, você fala, nó. Igual todo mundo fala, engolfou tudo para trás. Ah, tá, vai. Aí, ó. Entendeu? É compra na hora aí, ó. Aí, e eu vou te falar um detalhe, ó. Se ele faz isso aqui ainda, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Princi- Quantas pessoas que não levaram stop Principalmente aqui, nesse ó? movimento, que se ele faz isso aqui, ó. Aí que é compra mesmo. Tá vendo? Só que você tem que tomar cuidado com a volta dele aqui, ó. Porque se ele parar aqui, aí ele já tocou aqui, ó. Tá vendo? Ele já tocou aqui, ó. Na Ou volta dele, ele parar ali, ó, aí já era. Aí ele vai cair. Entendeu? É. Só tem que Aqui, tomar cuidado com a volta, com a devolução. aqui antigamente, aqui, ó, no 141, na abertura, ó, deixou um 140 positivo. Não, Cento e ganhando quarenta e gatilho. um abriu acima do semanal. Quantas pessoas não compraram aqui na abertura? Ah, ainda ganhando gatilho ainda, ó. Ganhando gatilho. Aí, ó. Ganhou gatilho, isso. Tá vendo? Você tá Só que- maluco. Aí, se você não tá com esse desenho aqui na mente, ó, Esse rompimento aqui, ó. você tem que estar com o desenho da fibra na sua mente, ó. Se ele fez, ele foi, ele tem que tentar vir. De planilha, cadê as notas? Entendeu? Ele tem que ter vir. Aí, vou te dar outro exemplo agora, ó. Te dar outro exemplo aqui, ó. Aí, vou apagar aqui. Peraí que eu vou ver aqui como é que eu apago isso. Por exemplo. Ixi. Gente, o gráfico parado é tudo, cara. Nó. Ó, vou te dar outro exemplo aqui, ó. Tô tampando isso aqui, tá? Ó. Aí, ó. O que era isso aí? Era compra, né? Era compra, tá vendo, galera? Compra. Tá vendo? Ele já tentou fazer as coisas, ele tentou fazer a fibra. Ele É, devolveu a razão da baixa, ó.
Ele devolveu, ó, e confirmou, tá vendo? Entendeu, galera? Vocês estão falando, não estão Isso, sim, respondendo? ficou. A parte chata desse movimento aí é que talvez ele queira pagar, falhar para subir. E pagar o vermelho, pagar o vermelho. Isso. A parte Essa é a chata. parte chata. Isso. Aí, o que que eu faço lá no micro lá? Ó, o micro lá, tá, vamos botar lá, tá o pavio, ó, do vermelho ali. O bom, aí vocês sempre ficam olhando, ó, vamos botar, ele vai pagar, ele vai pagar, ó. Vocês veem isso aqui, ó. Quando ele voltar lá no micrinho mesmo, quando ele violinar lá no fundo lá e deixar a elevação no minuto, você pode entrar acabando com tudo aí, que aí mudou a tendência do minuto, ó. A tendência do minuto revestida. Entendeu? É. Uhum. Aí ela foi revestida lá no minuto. Só precisa Uma da, falha mínima. da elevação da elevação, que a elevação nada nada é a tendência sendo substituída. Que o preço está vindo caindo, caindo, caindo. Aí vem de repente, ó, vem um minuto e faz isso, ó. Aí É porque uma fibra só deixa de existir quando ela é substituída por outra, né? isso aí, ó, ela pega, ó, ele pega, tá só rompendo, né? Só criando. Aí vem, faz essa elevação aí, ó. Aí acabou, você só É. precisa disso. Aí ele tem que fazer isso aqui também, ó, testar, porque ele tem que confirmar por esse ser vermelho, ó. Aí faz isso aqui ainda pra gente, ó. Você já pode entrar do mesmo jeito. Essa Ganhar. confirmação, essa confirmação, ela necessariamente tem que ser no mesmo time, ou Ô, ela pode ser em times menores com dois candles rompendo a mesma região. Por exemplo, se isso aí for um 30, vamos supor que esse candle seja a formação de dois 15 e os dois 15 que estão fechando estão rompendo. Se a confirmação for feita pelo 15, o primeiro alvo seu é do 15 minutos. Agora, se for o 30 confirmando o 30, aí o seu primeiro alvo é o do 30. Então, mas quando, por exemplo, Sempre, nesse sempre, caso aqui, sempre o tempo que confirma é ele que vai te dar o alvo, entendeu? Se o 10 confirma, se o 5 confirma o 10, o seu alvo é do 5. Se for o 10 confirmando o 10, o seu alvo é do 10. Entendeu? Sempre o tempo que confirma, o seu primeiro alvo é daquele tempo que confirmou. então, esse candle aqui que está fazendo a confirmação, esse aqui, esse rompeu, esse devolveu e esse segundo confirmou, não é isso? Esse aqui confirmou. Isso. Certo. Tá. Se lá no 15 minutos, por exemplo, eu tiver um candle como esse desenho aqui de baixo, eu tenho dois candles aqui confirmando. Eu tenho esse aqui e esse aqui me dando a confirmação. Eu Sim. não preciso de um terceiro candle aqui, por exemplo, verde, confirmando essa alta. Não, aí no caso você vai procurar a entrada no no micro, né? micro. Mico. Esse aqui é um Que minuto. aí no caso, A entrada é essa. o 15 você pode operar pelo 1 minuto. O 10 e o 15 você pode operar pelo 1 minuto. O, O 30 pelo 3, assim, uma entrada mais hard, né? o, Mas se o 10 confirmar o 30, fica melhor ainda. E tipo assim, ó, só pega na outra brecha, ó. Vamos botar isso aqui. Isso aqui para mim, eu tô analisando, já que a gente tá falando em entrada, isso aqui vai ser o 10, isso aqui vai ser o 1. Entendeu? Entendeu? Isso aqui vai ser o 10. Esse aqui vai ser o 1 minuto. Para mim. entendi. Exatamente. A minha tomada de Entendi. decisão, ó, o 10, confirmando o 10. Tá vendo? Aí eu Aí, preciso que ele seja pago. Aí lá no minuto ele tem que fazer isso aqui, ó, para mim, ó. É, porque porque aí senão ele pode querer vir pagar o fundo desse Aí candle volta aqui. a mesma explicação, não rompeu? Olha lá, ó. Ponto um Ele e falhar. ponto 2, ó. Ponto 2, ó. Ele confirmou com vermelho, ele tem que fazer isso aqui, ó, para subir. é Ou ele faz isso aqui logo, ó. que no caso Tá que no, puxando a razão do 1 minuto já, oh meu Deus. que no caso aí é o que o Nando fala. Em que fibra que eu tô no minuto? Eu tô numa fibra de alta ou de baixa? Pô, eu tô numa fibra de baixa. Quer fazer Então só... preciso que essa fibra de baixa falhe
para mim poder entrar a favor do tempo que confirmou o meu movimento, entendeu? Ou seja, o meu trade. Essa falha aqui, eu já vi. O primeiro alvo dela é o topo do 140. O primeiro alvo Tá. dessa falha aqui, eu considero. Aí se ele fizer a Eu elevação considero proteção aqui, mas esse alvo é aqui, ó. Entendeu? então, é isso que eu ia perguntar. Entendeu? Aí eu tenho, Aí, aqui é uma proteçãozinha, que se bater aqui é uma proteçãozinha. Ou uma. Eu tô tirando sempre o então, mas parcial ele no não tem primeiro, que né? ganhar essa. Não, porque se ele falha aqui e não ganha a razão do da alta, mas a razão da alta já não importa mais, né? Ela já Peraí. não, quase não importa É, mais. quase que Tem não que ficar de importa. olhando que ela é gatilho. Porque devolveu, ó, devolveu ela. É, é. Nós estamos falando dessa pernada. Essa pernada implica Bom, aqui, ó. vão, Entendeu? vão, vão. Agora, essa aqui, ela ia importar se esse preço parasse aqui, ó. Se ele para aqui, ó, aí ele não virou fibra de alta ainda, ó. Porque não Angel, perdeu a razão da alta, ó. Então, Angelvi, ele ia voltar aqui, ó. Aqui era a decisão dele, ó. mas o ideal desse 140 aí, Jovi, era ele ter testado essa razão e ele não testou. Que ele Fica podia, aí, ó. que ele podia bater e tentar. Às vezes ele faz uma falhinha aqui, ó, no topo, para voltar para o fundo, falhar no fundo para ele tentar estourar o topo. É, E mas por isso que eu tiro sempre, por isso que eu falei, ó, eu tiro sempre aqui. Mas para mim o alvo é aqui, entendeu? Eu tiro Beleza. sempre, eu trabalho com parcial, eu não consegui me livrar disso ainda, mas eu tiro aqui. Ah, tá. Ou proteção, olha, entendeu? já que Quando nós eu estamos cons- aí, pelo jeito não vai fazer replay. Você quer que eu puxe aqui o para saber o porquê que ele fez isso? Da onde ele falhou aí? Por que que ele não subiu? Vai ter sempre uma razão lá. Ah, não, eu vou, já tô Vai lá, curioso agora. vai lá, bota lá. Bota lá, bota o Vai cento e colocar o quê? vinte 30? 120 bota o 120 primeiro para nós. 120. É o dia 22, não é isso? É. Ô, eu vou falar um negócio, eu tô Olha aí, fechado com o Jovi, viu? O gráfico parado é outro mundo, cara. olha aí. Você vai analisando ponto a ponto. Olha aí do 120 ó. Esse gatilho aqui, que é o lá. Pá, porque se a gente não aprender a olhar por que que é isso, lá ele não vai saber o que que tem que Ah, acontecer, andando não. que não vai saber mesmo. Ó, lá que liga diário tá aqui, não tá, gente? Ó. Tá. Aí a última fibra do 120. Aonde é a última fibra do 120? A última figura. Isso. Não é o gatilho? Ô, Clécio, faz igual você dizendo, pega esse espaço aqui tudo e apaga tudo. Pra galera não confundir. Já que tá assim, então É só beleza. você puxar lá, pô. É só você puxar lá o. Vou É só você excluir. puxar ele lá pro canto lá e vir com a seta nele que ele vem pra cá, entendeu? Ah, entendi. Achei que É era para isso. excluir as. Ó, olha aí, ó. Isso. Puxa agora, igual você dizendo aí, ó. Vai lá. Leva lá pro meio agora. Aí não mexe não, meu Deus, vem aqui. O problema é que tá aparecendo, mas tudo bem, vamos lá. Tá vendo aí? Qual que era a última fibra aí, ó? O diário é onde ele botou a fibra, ó. É essa, Fibo? Do 120. É uma Então, fibra de alta. isso. Ele foi rompido, ó. Mas ó, então, a princípio, o olhar da gente já enganou a gente, ó. Fibra de É, alta. Mas essa fibra que não é de baixo? isso, a fibra de Por alta. causa de quê? Rompimento. Ela é de baixa. Perdeu a razão? Ele foi Não, lá na razão dela. não Tá perdeu a vendo? razão. Ah, entendi. É porque eu estou olhando o rompimento. Ele rompeu aqui. Então, na minha cabeça, essa fibra aqui deixou de existir, mas ele Isso. já está dentro da razão. Então, ele ainda é Hum. Isso. venda. É Lembra do vendedor. começo? Lembra do começo? Davi da aula? Nossa, o gatilho do Ele pullback e o back o gatilho do gatilho da start. arte. Saquei. É porque assim, eu entendi bem, vocês explicaram muito, muito, muito bem a movimentação. Eu entendi a movimentação, o raciocínio da movimentação. Mas identificar essa questão de quem é a razão de quem, caraca, brother, isso é. Entendeu? Rapaz, olha só, coloca na cabeça. Fibo. O 3 é Fibo. Não importa se ele tem um, dois, três candles. Ele é Fibo. Ele não foi, não rebaixou ele? O 4 não rebaixou?
Uhum. Aí o 5 foi, o que que ele fez? Ganhou o 5 lá, esse, eu tô apontando. E agora vem nessa setinha aqui, ó. Bota só uma para frente só, para aparecer um candle só. Como assim? Pareceu um Kendo. Aqui é onde eu tô marcando aqui, ó. Na setinha lá embaixo, à A Ah, direita. tá, setinha tá, lá. tá, tá, Bota um entendi. candle só. Aí vem a interpretação, ó. Olha lá. Vem a interpretação agora, olha. Ó, vou botar o desenho agora, ó. Ele não perdeu a razão e está em cima da Fibo de alta. Mas aí com o gap, olha lá, ó, com o gap ele faz, ó, ele devolve. Ele devolve a Fibo que a gente estava Isso. olhando, e ainda devolve Não, ele. a razão. Tá vendo olha Ó, lá? ó. Aqui a última fibra é essa aqui. O 40 e. É porque se eu mexer vai andar. O 5 tá dentro da do 4. Essa 4 aqui, por enquanto, que tá mandando, né? Entendeu? É só você olhar para aqui, ó. Na Mas é fibra, marcação minha, rompeu o gap, rompeu tudo. e a Beleza. marcação minha tá aqui, ia Rompeu e tá, confirmou. ó, isso aí, ó, a É. marcação minha ia tá aqui, ó. Ó, ele já não perdeu a razão da baixa. Beleza, aí abre o olho. Aí ele pega, abre e já guepado, devolvendo lá embaixo. Acabou. Já Entendeu? era. Ó, ele poderia, se ele para aqui, ó, se ele para Ele tá indo a favor do aqui. 4 e 5 do rompimento. Isso. Outro detalhe, ó. Se ele para aqui dentro, aqui, ó, a gente poderia ter um trade, ó, de compra. Entendeu? É. Entendeu aí? Perfe- E aquele um da direita, então, e o 5 verde não representam nada em relação a esse movimento. Um da direita. O 1 ou 2, acho que é o 3, é o 1 do dia anterior. Aqui, sim? Esse é só teste, mano. Não, aqui, ó. Aqui, ó. Esse aqui, esse, Então, ele esse representa aqui. assim, ele é um gatilho, o gatilho também dá, né? Ele é um gatilho, a gente aprendeu assim também, gatilho. Só que se você ficar olhando para esse gatilho engana a gente, tem muita hora que ele bate nele, ele sobe e você não sabe por quê. Você tá falando Aí, É aqui porque que não eu tô ganhou. olhando isso aqui, eu tô pensando assim, pô, isso aqui é razão. Eu tô vendo essa pernada, eu falei, isso aqui é razão também. Mas esse aqui tá dentro, né? Então esse aqui não é, esse aqui não tem nada de Nossa, razão. Deus. Olha aí, gente. Quem que é a razão dessa alta aqui? Quem que é a razão dessa alta? o Você tá 5 aí, maluco, meu amigo? o 5 olha lá, ele Olha abriu onde lá o no preço 5. abriu. Olha lá. Abaixo dela. Ah, garoto. Entendeu? Rapaz, mas é bonito demais, né, cara? Depois que a Ah, gente começa a entender isso aí, você velho. tá maluco, rapaz. Razão da alta. Aí eu tenho que ganhar essa razão pra vir pra venda. Olha lá, ó. Ele abriu, ó. O gap onde jogou a razão, dentro daquela razão lá, ó. E vup. Entendeu? Eu falo a verdade Ó, pra ó, vocês, eu hoje, só ó, ó, sei ó, ó. explicar Não, esses não, não. três Eu vou ter que pontos. mexer aqui. Vamos ver se vai. Olha aqui aonde que fechou, aonde que o outro abriu e subiu. Conseguiu entender, gente? E vocês estão reparando que a gente tudo, ó, vai trocar o gráfico de novo, mas a gente só vai olhar a razão e o gatilho do pullback e do start e FIBO. Resu- Resumiu Entendi, tudo, né, entendi. cara? Ficou. Entendi muito. Muito legal isso A gente aí. não olha outra coisa mais, gente, porque não tem por que não ficar vendo outra coisa não, pô. É só isso aí mesmo aí, ó. Não, É, pode já tirar a movimentação. Nós e só, outra coisa, Deu pra entender, né? Tá mais do que explicado, né, gente? Pelo amor de Deus. você marca o gatilho da razão e o gatilho que deu o start, você marcou aqueles dois, você espera. O que acontecer ali, você sabe o que, que você vai fazer. Olha Se só. vai vender ou vai comprar. Isso. Olha aqui, ó. Tá vendo que o 4 rompeu a razão? Ele vai pagar o fundo. Aí ele vai, o rompe 5 agora. rompe. Hã? Isso, rompeu. Aí ele, ó, o que que ele fez? Ele abriu aonde? Ele veio, testou a razão, subiu e ficou dentro. E devolveu. Mas tá vendedor. Não, mas aí ele devolveu a Aí o que razão, que olha lá. ele Não, fez? olha lá, não, mas Não, devolveu, porque devolveu. depois. Entendeu? Depois. Não, Exato. no próprio um, pô, no próprio um, ó. Aí você imagina o gap aí, ó, aquele negócio que eu falei, ó. Ah, tá. O gap, ó lá, ó. Tá vendo? Não, mas peraí. O Não. gap veio e jogou pra dentro, ó. O gap Desenha um veio e gap jogou aí. pra dentro. Olha lá, ó. Não, exato. Aí tudo Aí bem. ele foi aonde? Ele foi lá no ponto dele, ó. Que tá sem acerto aqui, peraí.
Ele foi no topo do 5. Não rompeu. Aí não Mas rompeu. aí ele tá Aí dentro da razão lembra ainda. que ele tinha que vir e romper agora, ó. Ele parou dentro aqui, ó. Sim. Aí ele vai fazer o quê? O topo dele não segura mais, ó. Entendeu? E sem contar outra coisa que ele tem, ó, dentro do gatilho, ó, do start, ó. Aí ele vai pagar esse cara Exato. aqui. Eu ia arriscar ali, ó. Tá dentro do gatilho. Ele vai pagar esse cara aqui ainda, ó. Pra pagar E, o topo. e fora que ele testou, né? Aí ele rompeu e não Rompeu. perdeu a razão dele. Opa, tem que abrir o olho, ó. Não perdeu a razão. Olha lá, ó, tem que abrir o olho, ó. Gente, é desenhado. Desenhado. Eu vou até Entendeu? botar aqui um fibro nessa razão aqui pra vocês entenderem. Pra ficar... Deixa eu tirar outro. Aí ele vai, faz a falha. Ele tem que ganhar quem? A razão, né? É. A razão. Mas ele vai, ganha o gatilho e faz pro back. Era pro back da alta, mas aí no outro dia ele vai e solta. Olha lá, ó, solta o gap, ó, o gap, ó. O gap Aonde? devolveu a razão, ó, lá, de novo, olha lá, ó. Nossa Deus. Olha o que o gap fez aí, ó. O gap devolveu, tá vendo? Mas eu não estaria olhando muito lá para trás, não, mas coincidiu. Aí eu estaria só olhando esse movimento Não, mas atual, é. O né? dia que tá muito. Não sei. Cara, por que que aconteceu isso? Eu não tô entendendo. Por que que parou aqui de novo? Cara, tem que Olha olhar pra aqui. trás. Olha que detalhe maneiro aqui também, gente. Olha que detalhe. Aqui é o gap, ó. Aqui é a fibra de. Peraí. Eu vou ter que desmarcar tudo aqui. Tudo vai. Ó. Você vê que eu não tenho mais nada, não pode olhar mais nada. Aqui é o gap, ó. Ó. Aqui é o start da retração. Aí ele foi rompido e confirmado, olha lá, ó. Isso. É o tal, mesmo time confirmando, olha lá, ó. Isso. É o tal do zero drawdown. Rompeu, confirmou, zero drawdown. Aí, ó, como é que cai? Ó. A probabilidade de zero drawdown é muito grande, entendeu? É. Olha aí. Entendeu? Rompeu e confirmou com o mesmo time. Tem que ser, se você está olhando a fibra em um time, quem tem que confirmar é aquele mesmo time. Aí você usa o Exatamente. menor para você Não, entrar. não, não. Aqui, ó, zero Exatamente. drawdown. E olha, onde que foi? Foi dar alvo lá no fundo da fíbula, né? Pô. O que é Abaixo. isso aqui? Será que é a razão? Não, não é não. É, houve um rompimento. Ah, mas eu vou ficar olhando isso não. Depois. Vocês têm que focar nisso aí, cara. Focar nisso que vai mudar. Acabou. Acabou. Isso Vai aqui, parar de ó. perder. Mais o que aqui? Vou puxar o replay, vamos tentar ver aí. Vamos lá, Gráfico. ué, então eu não tô marcando Ah, nada. vamos ver o 30 também lá, o 30 nesse movimento aí, ó. Ah, tá. É o 22, né? Isso, é isso que eu queria, pô. A gente descobriu o problema da razão aí, ó. Bora lá, 30 minutos. Eu fiquei tão curioso, rapaz. Tava doido pra ver isso aí. E ficou lindo. Vamos lá, 30 minutos. Vai ficar top também, hein? Vai lá. Aí, ó. No 30 minutos, o que acontece aqui, ó? Ele já tá de, deixa eu ver aqui, ó. Tem uma fibra, a última fibra dele. 18, 19, 20, isso. Aí ele foi lá embaixo, 17, 18, 19. voltou no pullback. Não perdeu a razão da baixa, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Tá Razão vendo? da baixa. A razão da baixa é de 15. A razão da baixa é o 15, olha lá, e não perdeu. Voltou. Agora você só tem essa fibra aqui, ó. Não, não perdeu o topo, não perdeu o fundo, né? Ele vem, testa, Não, volta. ali é o melhor ponto da Aí, venda. Por isso que eu falo, ali é o isso. melhor. Ó, a fibra tá aqui, ó, vendedor, ó. Ele vai lá no melhor ponto de venda. Quando ele chega no melhor ponto de venda, O 2 tinha que ter caído. ele tem que cair. Quando ele cai aqui, ó, ele para na razão da baixa, ó. O Isso. que acontece? Ele já falhou, ele tinha Por que isso que parar tem que aqui, ó. esperar fechar. Ele É. tinha que esperar aqui, ó. Uhum. Ele pegou agora, já montou, já esse aqui já não segura ele mais. Aí ele vai, rompe, você só tem essa de fibra, ó. Olha só que coisa linda, gente. Qual é Só o melhor tem ponto da compra? Aqui, ó. Isso aqui é uma ah, fibra de alta, rompeu. Qual que é o aí, ó. melhor ponto da compra? Aqui, O ó. fundo do 2, né? Olha lá, ó. Ele veio no melhor ponto. Entendeu? Ó? Não, é o fundo da fibra, é o fundo Isso. 3. E só foi aí porque eu aposto com você que ele pagou aqui primeiro, ó. Ele pagou o topo primeiro e veio, ó. Aham, aham. Entendeu? Aí vem, aí esticou. Agora você só tem essa fibra, ó. E a razão da alta. Ele Isso. Qual que é a parou. razão? Isso aí, ó.
Ele vem, ó, e volta, ó. Aqui tá coincidindo tanta coisa que ele tá parando no mesmo gatilho, ó. Parou no fundo e agora ele parou no topo, ó. Tá coincidindo. Mas tá vendo? Uhum. E pagou o 2 mesmo. Ele pagou lá, não é pra pagar, não, mas Mas pagou. pagou a fibra, ó. A fibra, o pagamento de fibra, por isso que eu tô falando, ó. É parcial ou sai com tudo, ó. Porque a fibra que você tá Aí, ó. comprando é só isso aqui. Se Isso, ele vai expandir, é outro detalhe, ó. isso aqui eu tenho brigado bastante com o Jovi. Por quê? Ele vai dar razão aí, ó. Não rompeu. Você acha que vai cair tudo de novo. Você tem que esperar o mico falhar. Ele tem que pagar o topo dessa fibra aqui, ó. Aí ele vai e rompe. Aí sim você sai. Aqui a gente tem mania de falar, não, eu vou sair, vou esperar mesmo. Nessa eu entrar assim, né? Tem que esperar o mico Eu pego falhar. sempre Tem que essa esperar aqui, o ó. mico falhar. Eu pego sempre essa aqui. Aí se eu pegar essa daqui, ó, eu vou pegar e vou pegar essa aqui, ó. Entendeu, gente? Olha lá, ó. Aí agora não tem rompimento, ó. Isso aqui, para você falar que isso aqui é pro back, ó. Não tem rompimento, ó. Não, não tem Tá rompimento. vendo? Aí vem aí aquilo que eu chamo de movimento interno, ó. Ele veio, fez o pullback, fez a tentativa. Então isso aqui agora eu já trato como fibra, ó. Ó, como ele fez isso aqui, para mim isso aqui é fibra para cair, ó. Entendeu? Ó, outra coisa importante. Ó, para mim isso aqui é fibra para cair, por causa desse rompimento aqui, ó. Ó. Aí tudo que isso aqui subir é pullback. Ó, atenção aqui, ó. Tanto é que o gap fez isso aqui, ó lá, o gap, ó. O 7 é uma fibra de baixa. O 8 tinha que ter rompido, não rompeu. Aí vem o 9, vem o 10. Aí você fala assim: ah, o 11 rompeu, né? Ficou acima, vai subir. Não, ele tem que ganhar o próximo fibra. É isso aqui, ó. Ele tem que conseguir elevar aqui, ó. Ele não elevou, aí ele vai e rompe o fundo. Ah, aí para mim ele é uma movimentação, tá vendo? Ele já rompeu a movimentação, criou uma movimentação. Então a probabilidade, já que ele não rompeu o topo, a teoria de Dow fala, não rompeu o topo, ele vem e volta para 50. Tenta romper o topo, não consegue, faz o quê? Ó, o guepão, olha só onde que Vai ele abre. pro fundo, né? Exato, onde ele abriu. Aí, Abaixo. nossa última movimentação não era aqui? Cara, Gente, e Aí o tudo gap, ó, o casa. gap rompeu, ó, ele rebaixou, ó, rebaixou tudo, ó, tá vendo? Ó? Olha o gap lá, ó. Olha lá, ó. Ele não tinha um relevante lá de 120 minutos? Olha aqui onde está o relevante. Tira essa Olha o linha aqui, tira, relevante. tira essa linha aqui, por favor. Não, não era esse aí, não. Não, Tira mas aí. eu tô falando que casa. É, casa. Agora bota a linha aqui, ó, nesse aqui, ó. Olha aí, ó. Olha lá. Rebaixou, tá vendo, ó? podia ter vendido num minuto, né? Esse aí podia no minuto. E Exato. quando ele fez, ó, rebaixou, confirmou, né? Olha lá, tá vendo? Já foi embora. E Entendeu? tem que ir rompendo, 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 rompendo. Isso aí. Aí quando já que rompeu, foi tudo agora, ó, as fibras, ó, Tudo. né? Ó, aqui quando ele entra aquele gap lá, ó, aquele gap, ó. Olha lá, ó, rompeu e confirmou com verde. Aí aquele negócio tem de se pagar, ó, para cair, Show. né? Você falou aí, né? Ó, quando ele rompe, igual aquela hora era com vermelho, agora ele confirmou com verde. Ele foi lá pagar o verde, ó, tá vendo? Exatamente. Ele foi pagar o verde. Aí ele pode ir direto e pode tentar pagar. Mas quando ele confirma com a mesma cor, ó, a tendência é ele ir direto, sem pullback, sem nada. Mas se ele confirma com ao contrário, aí ele tende a ir lá pagar. Porque é uma fibrazinha, ó. Ele paga e volta. É porque, de repente, em um tempo menor, é um pullback do outro para cair, né? E não, sempre é, né? Sempre é o pullback. Em outro tempo. Por isso que eu trato tudo isso aqui como fibra, ó. Não tem rompimento, mas esse cara aqui é fibra para mim. Eu sei que quando ele for rompido aqui, ó, não importa, É, tô trabalhando ele. Então, ó lá, ó, isso aqui para mim é tudo é tudo para fibra. vender, ó. Tudo Tudo para fibra. vender. E você pode ver que é um gatilho, né, cara? Tem máxima, mínima e 50%. Na hora Sim. que ele falha o topo, ele vai testar o fundo do gatilho. Não tem Isso. conversa. Isso. Principalmente, não, volta no Twitter rapidinho lá. Principalmente essa sacada que acabou de falar aí, ó, é o que eu tinha comentado, ó. Ó, Para 22, 23. aqui, ó. Esse cara aqui é um gatilho, ó. Aí, foram no topo. Ninguém rompeu.
ele já vai ter, na hora que ele arrumar uma falha, aqui você já tem alvo certo, ó. Sacanagem, né? O gap tirou o doce, ó. Mas ele pegou e já expandiu. Como a gente tá na maior, que a gente não pode esquecer da macro, ó, que vai estar um tempo lá que vai estar liso, ó. Ó, entendeu? A gente tem esses alvos grandão aí, ó. Entendeu? Isso aí. Sempre ó, isso aqui, gente, num outro gráfico, isso aqui é um pullback com um candle só. Até no diário a gente já viu, né? Um pullback com um candle só. Isso. Aí fica limpo, limpo, tem hora. Show Vamos de lá. bola. Vai tentar o replay, né? Vamos tentar fazer, pô. Tentar fazer. Eu não te falei que ia ser um dia didático, mano? É, aqui ficou um pouco confuso, entendeu? Eu falei assim, ó, ele vai segurar no 140, mas aqui, para fazer marcação, não faria mais nada aí, não. Fala pra mim, se tem alguma marcação aí? Tem que apelar Você pro cento e falou que vinte aí. pelo diário, pelo semanal, tava comprador. Ele tá tentando fazer uma falha assim. A única coisa que ele fez é ficar abaixo do gatilho diário. Não, porque semanal, não, no semanal, né? No semanal, Semanal, semanal. ele tá dentro desse gatilho e dentro desse, ó. Então, tá vendo? Pro lado que ele romper, que eu falei que ele só vai embora. Então, Mas beleza. lá é semanal, né? O negócio nosso é aqui agora e não é nem aí agora. O negócio é o 120. Aonde dá para operar na nossa fibra do 120, aonde ele vai estar. Isso. Entendeu? 120. Vou tirar essa aqui que eu não tô gostando. Ah, Caraca. E aí? 120. Vamos pela última fibra. Eu vou botar a marcação laranja aqui só para ficar Pela última registrado fibra. lá. Vamos pela última fibra. Ó, Uhum. rompeu essa fibra de alta. Solta por causa de que aquilo ali? Bota logo o último movimento logo. Correto? Sim, é o Pullback. Aí o pullback é pullback, né? Se é pullback, ó, eu devolvi, eu confirmei. Pelos nossos estudos, a gente tem um trade até aqui, ó. pagamento no. Correto? Uhum. Olha lá, pelo nossos estudos. Ele vai, já que devolveu. Aqui seria o nosso melhor Pode dar para conta. comprar essa fibra, tá vendo? Isso aí. Mas se ele pode muito bem passar direto. É, vamos até apertar aqui na vez para saber onde vai abrir. Abre embaixo. Olha lá. Então, Aqui tem um gap, então ele tá em cima, ele tá no fundo dessa fibra aqui, ó. Fundo vamos lá, aqui, ó. Topo e fundo do. como ele tá vindo, ó, pullback, ó. Ah, eu vou ter que marcar essa. Como aquele é um só, pode ser aqui Ó, no. ele já passou no ponto um, já Já, veio pro já ponto passou. 2, tá querendo vir pro ponto 3 e o ponto 4, ó. Tá vendo? A vantagem disso aqui é que se a gente pega ele aqui, quando ele entrou aqui para dentro e confirmou, a gente tem um trade que eu falei, a gente tem um trade garantido até o fundo. Sim, até o Ele fundo. já rompeu. Então, se ele confirma aqui, a gente tem um trade até aqui, correto? Uhum. Se ele falha aqui, ele pode querer fazer a retração dessa pernada aqui, sendo a impulsão dessa outra, ó. Correto? Certo. Então bora lá. Vamos ver lá nos micro lá e mandar bala. Essa linha aí tá aleatória qualquer aí. Aleatória? Qual? Já não tá com valor aqui, não. Isso aqui, ó. Não, não é nada, não. É porque como eu fiz a cor e ficam marcando. Ah, não, é o preço. Não, pai, isso aqui, ó. Essa colinhazinha aqui. Tem. Aí, tá a linha aí, ó. Ué, não tá marcando o preço, não? Não, esse aí Tá é o linha? semanal. Ué, era pra estar marcando preço, ué. Então, não, para mim, para tirar ela daí, Ah, né? então vou tirar, vou tirar. Ah, só se é. Bom, eu não sei. Não tô lembrado, não. Eu marquei semanal. Esquisito. Vambora. Aí, não, olha a fibra de 10 agora. Tá rompido. Tem que olhar a fibra, bota grandinha aí pra gente saber. Tá aqui, ó. Então, ó.
No 10 minutos você tem esse range aqui todinho para você trabalhar, ó. Tá vendo? Razão da alta é esse cara aqui, ó. Tá vendo? Sim. E o start da alta é esse aqui, tá vendo? Entendeu, gente? Bora. Eu Certo. marco para me saber, para me ter um ponto de referência, entendeu? Da macro, né? Essa seria a sua macro, né? Não, Não, 10 minutos. 10 minutos, olha lá, ó. Ah, Né? tá. 10 minutos. Pô, e também o 10 minutos a gente tá numa fibra de baixo, ó. A gente tá numa fibra de baixo. Então, o que acontece? Tudo que for subindo aqui, ó, é retração. Para ele falhar de vez, ele tem que falhar. Ele vir aqui e falhar, ou ele vai lá em cima e falha lá em cima, ó. Correto? Correto. E aqui é os pontos, ó, a razão e o gatilho, ó. Tá vendo? Uhum. Entendi. Tô colocando essas linhas aí só porque eu qual de vocês mesmo, porque eu não. Entendeu? Para ficar olhando, porque tá muito lá atrás, não Olha vai dar só. para ver, não vai dar para Você ver. tá Tá lá para maluco. trás. Peraí. Peraí que tá maluco. Vou colocar só no 10 minutos. Você tá doido, muita linha. Não, bota aí então não, mas é por causa desse ponto aí, tem que prestar atenção no gatilho, Sim. entendeu? Não, mas eu vou colocar Bota aqui. só, bota só essa linha aqui no fundo aqui, ó, só essa aqui, ó. Beleza. Não, vai ficar aparecendo só 10 minutos, não tem problema não. Vamos lá. Vai ficar longe assim, entendeu? Tá. É. Meter bronca. Mas a explicação fica gostosa, a gente não fica querendo. Velocidade 2 por enquanto, depois eu passo para mais. Ele abriu aqui no 10 minutos, ele abriu abaixo da razão, ó lá. Ele abriu abaixo da razão. E tá indo pro gatilho. Olha lá, já vai pro fundo do gatilho. Aí tá muito pequenininho pra mim. 10 tá pequeno porque. É. Não, por isso tem que marcar, porque não dá pra olhar lá, tá vendo? Sim. Então, a fibra só tá esticando, correto? Meu Deus do céu, telefone. Telefone tocando. 60 minutos. Bom, acelerar. Esperar o fechamento do 10 para saber se ele vai fazer essa falha da razão. Eu ia falar relevante. Vamos ganhar candle, né? Já que você gosta de fazer vocês gostam de fazer gráfico parado. Toda vez que der um movimento. Quer que desenhe o gap aí? Pra mim, não. Não? Não. Ele não ganhou a razão lá da baixa, não. Entendeu? Lá, ó. Ele abriu acima, Abriu assim? É, abriu acima. né? Vamos ver aí. Mas ele deu o alvo lá no gatilho. Eu, Gatilho, né? e quase, eu já fui no fundo também. Quase foi no fundo, quase. Faltou um golinho. Não, no fundo do gatilho lá, ó. Não é no fundo, não? Lá, essa alta Não, ali? quase que foi lá. Ah, não, pra mim era. Então, voltando ao nosso estudo aqui, ó. Tá na fibra de baixo, não tá, gente? Rompeu. No Alô, micro galera. elevou. Alô, galera. Tá Tá na na, fio. tá na Tá fibra de de baixo. baixo. Tá de baixo. Esse ponto aqui seria o quê? Seria um ponto de venda, né? Isso aí. Seria nosso melhor ponto, tá vendo? Tá vendo, ó. Isso aí. Entendeu? A razão. Aham. Se ele for lá. Porque essa fibra, ela tem que vir aqui. Isso aqui, tudo que tá acontecendo no 10 é pullback, ó. É pullback, ó. Olha aqui, Ó, gente. olha lá. Olha que ele levou de novo. Olha o que que ele fez. Ele Ó, dá foi uma lá. pausa aí. Aí, já foi. Pode ir. Ó. Esse cara aqui, pullback, ó. Tá vendo? Ó? Tá vendo? Se ele deixar a elevação aqui, ó, é aquele negócio, ó. Esse pullback, ele vai ter que falhar
para ele vender, para pegar essa fibra aqui, tá vendo? Ó? Entendeu? Acho que o, Vai, vai. acho que Dá pra... O Pedro já saiu. O, isso aqui é importante vocês ficarem vigiando também, gente. Ó. Elevou. Não elevou? Qual que é a razão? Olha no micro, cara. Onde ele foi testar. E rompeu de novo a fibra. Vermelho é fibo, verde é fibo. 7, 8. 9 é fibo, 10 é fibo. 11 fez rompimento. Olha lá. O 11 rompeu o 10. O 12 vai, testa a razão e faz. E sobe. Doideira, né? Bora lá. A galera tá entendendo, gente? Eu tô entendendo. Depois o Pedro vai ver no replay lá. No YouTube. Show de Nosso, bola. nosso mestre acabou de abrir a sala agora aí, ó. Ah, é? Aí fica com saudade, né? Olha lá, gente, ó. Entendeu? Aqui no minuto, ele não pode perder o fundo 6, cara. Ó. Olha aqui por que que eu marco, gente, ó. Eu entro, eu tô E arrastando, eu tô vindo aqui nessa compra, aqui, ó, igual doido aqui, por causa dessa ali, aqui, é gente. a favor, exatamente, a favor do Entendeu? 10. Aham. Que é a razão. Peraí. Pra ficar, de repente, o pessoal não entendeu aqui. Olha lá, Por tá causa dessa dessa aqui. razão do 4 aqui. A razão dessa alta. Olha lá, ó. Ele Não foi, devolve a razão da não alta, foi né? perdida. Isso. Isso, lembra do que eu falei? Ó, ponto um, ponto 2, ponto 3, olha lá. Gatilho da razão, gatilho do start. Isso aí. Bora Aí, o lá. melhor, tudo é pro back. Comprando retração, olha lá, ó. O Mas melhor ponto da venda é aqui, ó. Olha lá. a favor de Ele lá, já o tá, micro tem que ir. ele Então já você. tá entrando para dentro no fundo, ó. Se ele Exato. entrar aí, ele já é garantido vir aqui. 90% garantido vir aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá. Pronto. Tá vendo? Deu alvo. Deu alvo. Já é meta no bolso. Aqui, ó. Eu vou ficar vigiando agora o quê? Ele romper isso aqui agora. Ou ele falha lá, ou ele me dá melhor, ó. Já parou lá, ó. Ele parou, ó. Vamos ver se ele vai vir cá no fundo, ó. O micro, só que o micro, olha aí, o micro tem rompimento, ó. Isso aqui que eu ia falar também, ó. Ele parou, mas ele tá vindo de rompimento, ó. Se ele volta num candle só, probabilidade de venda. Lembra? Falei? Uhum. Isso. Ele Tem que tá ficar vindo de de olho no rompimento. micro. Tem que Ele ter. tá vindo aqui, ó. Ele pode dar essa venda aí até aqui, ó. Ele pode, mas ele tem rompimento. Essa fibra, ela tem que falhar para ela vender, ó. Tem que falhar para ela vir. Ela tá de alta, tá entendendo? Nos micro. Deus. Tem que, ó, você tem que olhar no micro. Tem que continuar elevando, ó. As fibras Isso. micros. É igual aquele desenho que você fez. Tô olhando no 10. Eu não de... Ó, o 30 também, que é meu xodó. Eu gosto de olhar a razão dele. Olha onde ele pode vir, ó. Aí que eu tô falando. Enquanto não falhar aqui, não sai da compra. Mas tá falho. Mas é compra de retração, isso aí. É. Por enquanto é compra de Tá, retração. ó, Pode ó. subir, só vai para ser compra definitivo quando ele Só romper isso aí, ó. sai Ó, se ó. falhar o micro. Olha lá, olha lá. Ó. Ó, levou de Tá novo. Levou de novo. Na hora que começar a quebrar essas ondinhas aqui, aí a favor da falha em 10 minutos. Ó, ganhou só o gatilho. Se ele romper esse fundo aqui, eu saio. E esse aqui também, né? Ele parar de romper. Olha lá, tá querendo romper novamente aí. Sai da compra. Se ele. Vamos ver se vai romper. Não rompeu. Não rompeu. Ó, o vendedor tentando fazer a falha. Ó, olha, briga. Aí, ó, perro, perro. Olha lá, gente, olha lá, gente. Olha lá, gente, olha lá, gente, no 30, ó, no Eu 30, ó. falei que tinha perro. Olha o 30. Ah, Para aí, é porque tá muito rápido. Eu não gosto de fazer muito rápido, senão.
Tá vendo? Não, rapaz. Não, Não. mas tá vendo, ó, o primeiro é o quê? É perro, rapaz. Isso é Não, perro. rapaz, não, pô, o primeiro, não, mas a nossa análise é a mesma coisa. Ah, sim, sim, sim. O primeiro é o quê? Dá uma pausa aí. Pausa. Dá Pullback. pausa e vamos estudar o movimento, ó. Senão a gente não tá É, lembrado. é sexta-feira, eu falei com ele. Primeira sexta-feira do mês é perro. Vai. Não, sim, Deixa eu bota, pegar essa venda aí no minuto. bota aqui na. O que Abre que o você 30 quer? aí. Abre o 30. 30. Não tava falando lá, depois é bom que até gravado. Lembra que eu falei, ó, gente, eu olho pro 10 e eu olho pro 30 também. Vocês só Sim. vai ver, olha lá. Tá vendo? O 30 é o melhor ponto da venda aqui, com alvo aqui, ó. Olha ali o que que ele fez, ó. E o primeiro sempre é pro back, porque essa fibra tá assim, ó. Ele já não perdeu nenhum ponto dela, ó. Tá vendo? Aí ele volta no melhor ponto para tentar vender, ó. Exatamente. Entendeu? Não é isso? É perfeito, né, cara? Teriam arriscado essa venda aí pelo 1 minuto? Ah, não dava para pegar, não. Vê um minuto lá, cara. Vê um minuto lá. Deixa eu ver. Que esse é o problema da gente. Às vezes a gente tá vendo a análise macro, mas Dá não. Olha Aí. lá. rompeu, não foi? Ah, desceu liso. Aí não É rompeu, não. porque. Ele Não, desceu e ele liso. rompeu. E ele chegou a romper. Rompeu. Aí ele foi lá, deu o alvo Então. e Aí caiu. agora é o seguinte, a última é essa aqui, ó. A última é essa aqui. Ele já, no micro ele já virou baixo, beleza. Se ele Isso. fizer um pullback aqui, é para vender ainda, ó. Isso. Entendeu? Exatamente. Sempre tem que ser isso. Só que lá no micro ele já quebrou, mas no 10 ele tem rompimento. Então isso é um pullback para subir ainda, ó. No 10, no 10. Sim. Vamos ver se vai retrair. Um já confirmou já. Embaixo. Um já confirmou embaixo, ó. É, porque ele tá vendedor. Ele tem que fazer elevação aqui, senão é continuidade na venda. O, na hora que eu vi que era a primeira sexta-feira do mês, eu falei, ah, você tá querendo me pegar. Aí só, e tem que marcar, do mesmo jeito que marcamos esse ponto do 10, ó, o do 30, ó. Entendeu? Se Uhum, lembrar de marcar, a gente não, é mais fácil não errar trade, entendeu? isso, Porque o nosso negócio não é baseado só em razão e gatilho, só o gatilho do pullback e o gatilho do start. isso. Ó. Aí, ó, agora a última fibrinha é essa aí, ó, do minuto, ó. Então, talvez dá para pegar ela quando estiver olhando para ela assim, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. É, rompeu, testou, deu alvo no fundo, ó, no fundo da fibra. Faltou um cabelinho, né? Ó, rompeu essa aqui. Então, no minuto lá, eu vou estar olhando isso aqui, ó. Só mostrando para vocês que eu tô olhando. Entendeu? A gente já tá numa fibra de baixo, ó, do micro, ó, pequena. Mesmo que ela falhou lá embaixo, ela tem que vir para ela falhar e deixar a elevação para ela voltar a subir, ó. Ó, entendeu? Show de bola. No 3 ó, ele rompeu e confirmou, ó. É, no micro, bom, por enquanto ninguém rompeu. 5 minutos, porque é no 3, né? Já deixou elevação no micro, né, ó. No micro já deixou elevação, ó. Tá vendo? Uhum, Vai apagar aqui, ó. uhum. Essas elevações aqui vocês têm que ficar esperto. Vai pagar. A fibra aqui é do 33 ao 35. Vai pagar o topo. Razão aí da baixa, né? O 32. Razão da baixa. Isso, Sim, 32. sim, é o 32. Tem a máxima dele lá pra testar. Isso, pode testar máximo. Aí tá tudo junto aqui, tá vendo? Tá junto ali, é. Mas é isso aí. Olha lá, ó. Confirmou mais ainda, ó. E Aí, o bom mesmo é esse movimento ser quebrado é, aqui isso. Tem para que levar você. tudo. Porque, lembra, ó, no
Aqui ainda é um pullback, ó. A gente vai decidir aqui no fundo ou no 50%, que já tá também no 50% dele. Tá Olha lá, vendo? Já tá no 50 do 10 lá, ó, tá vendo? olha lá, já não rompeu Olha lá, o 43. ó. Tem rompimento, tá vendo? Rompimento, rompimento. Tá vendo? Então ele Ó, volta em pullback, que é apagamento dessa fibra aqui, ó. fica, E tem para que ficar tentar. esperta com isso aqui também. Ele Rompeu. rompeu, mas é bom ele romper o gatilho, a fibra também. Mas ele rompeu a razão. Aí ele mostra a força. Ah, opa, mudou aqui. Mas a primeira elevação aqui, ó, no alvo já é Já batata. foi. Já é Aham. batata. Agora, Lembra que eu falei? Essa fibra deixou rompimento, ó. Ela tende a tentar apagar o topo, tá vendo? então, ele não pode perder o 43. Peraí. Não, né? Já não é mais aqui mais, É, né? já não é mais aí, não. É, não é mais aqui. Não, tem que entender só isso aqui, Ele ó. Ele foi a de veio, baixa, tá? Isso. voltou em pullback, só que o pullback tem rompimento, ó. Então, tudo que voltar agora é impulsão da fibra, mas ele vai ter que tentar falhar ela para ser Isso. definitivo, Uhum. entendeu? Aí voltamos pro micro, ó. Já que foi uma fibra de alta direta, tem que ganhar. O vendedor tem que ganhar o fundo 45. O interessante é isso, ó. Fibra de alta é do 38 até o 43, fibra de baixa, o 44, fibra de alta 45. O Olha o 15. comprador tem que, o comprador tem que conseguir romper, ó. O 15 é muito ruim, ó, mas ele rompeu a razão dele e confirmou, ó. Ele tá agarrado dentro do 44, tá vendo? Ou ganha o fundo ou ganha o topo. A última fibra tá aí dentro aí, ó. Gente, conseguimos virar a chave com esse negócio de 1 minuto aí, ó. Bom, o 30 não, 15 não, 15 é mentiroso, oh, meu Deus. Que negócio de 1 minuto aí, chefe. Boa noite. Boa noite. Eu pergunto se ela diminuiu um minuto, Cleiton. Quem tá falando aí? É o Alessandro. Fala, doutor. Eita, que negócio de 1 minuto aí que você virou a chave? Por cada minuto tem um Esse, monte de fibra, esse você entender a fibra dele, é a entendeu? Fibo. As É a Fibo. fibrinhas. Não, porque a gente estudou, quando a gente tava agarrado junto aí, estudando. Eu falei, cara, vamos, esse negócio do 1 minuto aqui, cara, você tá maluco, vamos olhar só a Fibo do minuto. Aí é justamente isso. A, a Fibo de alta aqui, ele Dá tem que pausa, dá romper a pausa de no movimento. baixa. Dá pausa no movimento aí pra não. Beleza. Pode ir, vai. Ué, o que que houve aqui? Pera aí. Falando que a sessão foi encerrada. Ué, Tá normal dele, não? Aqui tá tudo ok. mas alguém, deve ser o PNL que puxou lá, cara. Entendi, não. Vamos lá. É, é, a gente vai ter que comprar um Zoom, gente. Esse Zoom é emprestado. É, fibra de baixa. A fibra de alta aqui não rompeu? Primeiro que é essa aqui, ó. Ó, 1 minuto, ó. Ele deixou a fibra de baixa, fez um rompimento, é vendedor. O 36 é um pullback. O 37 é para ter caído. Não caiu. O 38 rompeu a fibra de baixa. Que o 37 é uma fibra. Então a gente quebrou a cabeça nisso. Falei, porque o macro também é assim. Ele tem que romper a fibra. Então a gente ficou olhando 1 minuto, 1 minuto, 1 minuto e foi trazendo isso para o macro. Então a fibra de alta agora é o 38, é o 43. E eu não falei aqui que a fibra de baixo é o 44, ela tem que ser rompida para um lado para o outro. Então agora o 49 elevou e falou assim: sou comprador. Agora ele vai pagar quem? Esse topo aqui, ó. A última fibra. Entendeu? É isso que a gente virou a chave fazendo essas E, coisas. Claro que 1 minuto ele é pequeno, ele é fraco. Não dá para operar pelo 1 minuto. Entendeu? Ó, muito bom. Então tem que ter rompimentos. Sempre tem que ter rompimentos. Não adianta.
Vamos até 9 horas, então, Jovi. Eu vou acelerar um cadinho. O que que você acha? Não, pode. Boa noite. Boa Boa noite. noite. Vai estar no YouTube esses cursos Vai aqui ficar no lá. Vocês grupo? vão conseguir, sim. Tá lá no Amigos do Trade. Ah, beleza. Tive que fazer a janta aqui, daí eu me atrasei. Sim. Qualquer, é porque dá para rever, né? Tirar as dúvidas. Vai ficar legal. Isso. Tá bom, obrigado. Show. Agora ele tem que ganhar o topo 16 ou Não, o é 10 igual eu minutos falei. já não ficou legal, né? Já querendo Vou botar uma coisinha aqui no 10 fazer ó. falha. Ele tem que ganhar o topo. Olha aí, ó. Por enquanto pode ser só um pullback, né? Olha Mas, lá, é a mesma coisa lá no 60, ó. 60 primeiro foi pro back, tá vendo? sim, 60 fechou e foi pro back. Só que a sim, fibra, a fibra do 10 não é de alta, ó lá. Tem que falhar para retrair o 60, tá vendo? Se retrair o 60, tem que falhar, ó. isso. Por isso que eu botei o gap ali, ó. A fibra do 10 é de alta, ó. Por enquanto